Dias mais tarde, acordei sob os cuidados dos irmãos de fé. Minha bagagem estava arrumada. Nela, valoroso documento conferindo-me o título de padre. Informaram-me que o convento estava em luto. Benedicto Salvatore morrera na madrugada anterior, seu corpo era velado na capela. Fora, provavelmente assassinado, pensei. Dom Domênico estava à minha espera. Então, filho. Melhor? Sim, senhor bispo. Como sou um homem de palavra, levar-te-ei comigo. Após os rituais fúnebres de alguns dias, partira do convento que me confinara por mais de um decênio. Sentia-me um morto saindo da sepultura. Albino Cipriani foi ordenado, finalmente, prior da abadia. Os olhos negros como azeviche luziam de contentamento. Enquanto ergui uma das mãos, em sinal de despedida, uma estropada de vento envolveu em misterioso redemoinho, enchendo-lhe os olhos de poeira, alvoroçando a longa batina, empurrando para dentro do mosteiro. Despedira-me em carruagem semelhante à que para lá me conduzira, dividindo, desta vez, o espaço com Dom Domênico que, durante todo o trajeto, apresentou-me seus planos para o futuro. Na caligem levantada pelos corcéis ficaram, também, as minhas terríveis lembranças. Memórias de um tempo longínquo, de uma vida de erros e desenganos que começa a encontrar remissão nestas páginas de agora. Quanto às confissões, convido o leitor a apreciá-las nas páginas seguintes, não como justificativas de crimes injustificáveis, mas como convite ao entendimento de uma alma atormentada, perdida na saga dos próprios desatinos, encontrando no Consolador forças para servir e se reabilitar. Pronunciando imprecações engasgou, com a própria saliva, e enquanto tossia, pediu com dificuldade. Levanta-me. Pietro. Dá-me uma taça d'água. Eu ordeno. Petrifiquei-me e não tive coragem de socorrê-lo. Fitei-o e vi quando as mãos crisparam elevando-se e debatendo-se em desespero. Os olhos, perversos e sem lume, esbugalharam-se quase saltando das cavidades da face. O semblante cadavérico, tomado por uma coloração purpúrea, deixava os lábios violáceos. A voz cava e tétrica esganiçara-se surdamente. A cabeça tirânica movera-se com violência, de um lado para outro, como se a boca nefária almejasse puxar, em desespero, o ar que lhe escasseara. Debateu-se, trazendo as mãos ao pescoço, agatanhando-se com fúria. Soltou um grunhido difuso e apavorante enquanto o corpo foi tomado por um frêmito violento, para, enfim, aquietar-se para sempre. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 11. O início do ministério. Confesso, após minha saída da lápide tumular do convento, meu coração que, pela bênção do irmão Simplício, deveria estar transformado, pelo contrário, recrudescia ódio, empedernido na vingança. Todas as minhas aspirações e alegrias estavam depositadas naquele homem. Na realidade, encontrara nele o apoio necessário às minhas realizações cristãs, mas agora, solitário diante da minha própria consciência, sentia-me inseguro, desestimulado e, por isso, precisava justificar-me. No meu pensar, confuso e egoísta, criava diversas teorias que me pudessem livrar do compromisso de renovação moral. Equivocadamente pensava. Já que Deus retirara de mim os que me poderiam guiar por boas veredas e se aqueles a quem eu verdadeiramente amava não mais conduziam os meus passos, então eu poderia, assim, dar vazão a todos os meus instintos e, com isso, agir como muitos clérigos descomprometidos com Jesus. A angústia foi minha companheira diária. Desde os verdes dias de minha infância à aurora da maturidade, ela torturava-me constantemente. Não mais a paz da consciência aprendida diretamente com o irmão Simplicidade, mas a arrogância de cada dia corroendo-me por dentro. Sim, pois que, para vencer num mundo de vaidades e tolices humanas, os fracos e medíocres gladiamos com as mesmas armas que os déspotas manejam, quais, a falsidade,
o interesse material e a hipocrisia. Dessa forma, Domênico levou-me a diversos lupanares, apresentando-me e surpreendendo meu coração. Claro que me entreguei à libertinagem e, nessa insanidade, mais uma tortura assolava meu espírito. Não conseguia dominar as forças sexuais da alma que, em desalinho, mortificavam-me a cada dia. Nunca me senti em paz e o sexo sempre me figurou na conta de pecado, dificultando-me até os dias de hoje, compreendê-lo como força instintiva e natural do homem, carente de disciplina e direção para o cumprimento do seu sublime papel na natureza humana. Porém, agora, iluminado pelos conhecimentos espíritas, aprendi que disciplinar é muito diverso de represar. Mas, naqueles dias sofredores, entregava-me à lascívia e à concupiscência com sofreguidão e delírio como se desejasse fugir de mim mesmo, apagando por completo o nome e a figura do irmão Simplício como uma espécie de protesto por abandonar-me e entregar-se, sem levante, às armadilhas da Igreja de Roma. Ele jamais poderia deixar-me naquela situação, pensava saudoso e ferido. O mestre não pode abandonar o discípulo nas horas de dificuldades morais. Verdadeiramente, atribuindo a responsabilidade ao irmão Simplício, fugia de uma lembrança que me corroía sem piedade. Eu o amava como um pai. Contudo, Domênico ensinou-me a arte desbórnea e da tirania. Lecionava com mestria, instruindo-me na exploração do povo. Em seus sermões ameaçava fidalgos com o inferno, ouvia confessos e oprimia os necessitados, obrigando-os a encontrar remissão dos pecados em altas doações à Igreja. Bajulado por todos, também possuía seus adversários. Permaneceu comigo por vários anos até definitivamente conduzir-me à cura prometida. Explorara-me e abusara-me como estava acostumado. Conservara-me como seu amante, provocando-me vários desajustes emocionais. O sexo fora, para mim, uma das experiências mais sofredoras pela falta de equilíbrio. Foi assim, completamente desajustado no campo das emoções, que alcancei uma bela e promissora cidade para administrar o rebanho do Senhor. Domênico escolhera caprichosamente um local de vastos recursos econômicos e, consequentemente, referto de pecadores. Teríamos êxito nos negócios do Senhor, pois que os habitantes desprenderiam vastos recursos para terem perdoados os seus erros, pecados e crimes, a fim de não encontrarem, pós-morte, as chamas do inferno a consumi-los. Com efeito, periodicamente, Domênico enviava arautos para recolher a sua percentagem das explorações humanas. Dessa forma, iniciei o meu ministério de pastor do povo de Deus. Capítulo 12. Como nos jardins de Nero. Confesso, da mesma forma com que fui explorado, explorei. Jamais esqueci dos primeiros anos de convento, quando, num dos pétreos anéis, ouvíamos as orientações e advertências de um noviço que nos dizia ser preciso aguardar os anos. Agora, eu possuía uma igreja relativamente abastada, ricamente ornamentada e com um excelente número de paroquianos. Foi assim que na intimidade do confessionário fui capaz de envolver e corromper várias criaturas que me confessavam seus dramas mais íntimos. Eu as constrangia a deitarem-se comigo, sob a pena de delação dos seus segredos. Certa vez, uma mulher, bem posta socialmente, adentrou os umbrais de minha igreja com os olhos vertendo lágrimas. Chamava-se Gioconda Tritano, esposa de um respeitável fidalgo. O que foi, minha filha? Perguntei-lhe cheio de cobiça. O que foi, senhor pároco? E que tu me engravidaste e não tenho como explicar a situação ao meu ausente esposo que em breve volverá ao lar. Há 6 meses não o vejo. Como hei de explicar o acontecido? Ora, minha irmã. Vá para um local distante, em casa de alguma parenta decente. Parirás com segurança e depois afogarás a criança no rio Tibre. Oh! Exclamou a moça aterrorizada. És mesmo um ministro do Senhor? Certamente, minha filha, e esta é a melhor atitude a tomar. Mas se preferires, poderás encetar a busca por uma dessas feiticeiras que elaboram poções expelentes de crianças indesejadas.
Ó, por Deus, santidade! És mesmo um representante de Jesus. Cala-te, patusca. Não vês que estou tentando salvar-te? Salvar-me, senhor pároco? Acabaste com minha vida. Violentaste-me em teu próprio confessionário, conspurcaste um local sacro com a tua voluptuosidade e agora queres que acredite estejas interessado em minha vida e em minha alma. És o próprio Satanás disfarçado. Ouve, imundo, tenho um filho legítimo que for apartado de mim para receber formação palaciana. Mora com minha irmã na corte. Quero que saibas, infame, ele, um dia, vai me vingar. Tua vida, devasso sórdido, é uma farsa. Tua presença nesta cidade é uma maldição. Nunca mais quero ver-te. Acalma-te, Gioconda. Vê, o problema é teu e não meu. Como? Será crível, senhor pároco? O problema é nosso. Não, minha filha. Aconselho-te, então, a procurar uma estrige, dando cabo da criança inoportuna que trazes no ventre maldito que, certamente, vai te complicar a vida. Escuta a voz da experiência e entrega-te aos cuidados dos sortilégios, acautelando-te com a Inquisição. Ela esbravejou, deixando a igreja desferindo impropérios, maldizendo a cúria romana. Soube, mais tarde, que a infeliz seguiu os meus conselhos. Em noite álgida e escura, percorreu as vias ermas e distantes do vilarejo em busca de lendária feiticeira. A carocha a recebeu com entusiasmo. Tratava-se de mulher vil, acostumada com pedidos daquela natureza. Exigiu alta quantia em moedas de ouro e prometeu entregar a poção em 8 dias. Entretanto, para sua desventura, fora seguida por Bernadette, uma sua parenta viúva que há muito desejava roubar-lhe o esposo. Não foi difícil preparar-lhe o flagrante. Sem saber o motivo da visita, o que importava era o fato. A viúva maldosa levou consigo outros desafetos, e quando Gioconda, dias depois, saía da gruta carregando consigo o frasco abortivo, fora surpreendida pelos seus. Tomada pelo pânico, tentou explicar que não era adepta de bruxaria, mas Bernadette incitou o povo que, munido de tochas e varapaus, a conduziu para o centro da praça. Alguns raros parentes intentaram defendê-la, mas pela fúria de Bernadette, sustaram os salvamentos sob a poderosa acusação de conivência que a viúva tresloucada ameaçou fazer. Organizaram às pressas um poste onde ataram, sobre grossas toras e diversos galhos secos. A infeliz trazia os olhos esbugalhados, os cabelos revoltos e vestes rasgadas. Então, pela manhã, chamaram-me. Ela desfigurara-se do alto do poste e clamava: "E salva-me, padre! Conta ao povo o que aconteceu. Dize, senhor pároco, que o fruto que trago no ventre é teu e que por tua própria orientação procurei a estrige para expelir o filho que te pertence." A situação era bastante delicada. Não poderia arruinar minha reputação. Assim, sem nenhum pudor, diante de todo o povo, atendendo à sanha da multidão, sentenciei, dizendo: "Nada tenho a ver com esta mulher. Satanás a possui sua alma, transtornada e maligna, agora, me quer acusar de tamanha monstruosidade. A Igreja Santa e seus ministros são puros. Blasfemas, criatura. Escuta, filha do demônio, se foste em busca das sombras para te livrares de um pecado qualquer, agora a escuridão te conclama. Se ofertaste tua alma a Satanás, cumpre com o trato e enfrenta teu destino sem acusar indevidamente os ministros do Senhor, que jazem na santidade dos atos cristãos." E temendo fosse delatado mais uma vez, tomei, com destra forte e decidida, das mãos de um dos camponeses, um achote e, abrindo caminho com a cestra espalmada, atei, eu mesmo, o primeiro fásculo de fogo acendendo a pira que crepitou violenta e ensurdecedoramente. Os gritos de Gioconda, porém, superavam o crepitar da lenha, acusando-me até a 100ª geração. Morrera como louca, amaldiçoando-me. Mais tarde, eu a encontraria tomada de ira,
compondo a súcia de espíritos trevosos a escravizar-me após a morte do corpo físico. Capítulo 13. A visita de Albino Cipriani. Confesso, apesar de todo o meu proceder, libertando-me do monastério, minha alma ainda guardava profundas inquietações. Algumas memórias, quais fantasmas terríveis, assombravam-me a existência nos recônditos sombrios dos meus pensamentos. Todos aqueles anos de exploração cunharam em mim uma repulsa e um desejo de vingança que o tempo não conseguiu apagar. Mesmo sendo cura de uma respeitável igreja e recolhendo da vida as melhores condições de bem-estar e prazer materiais, sentia-me atormentado, ferido, oprimido. Depois que o irmão Simplicidade se foi, minha vida nunca mais possuiu a mesma significação e meu âmago era ocupado por uma cólera obscura, cujas raízes permaneciam na minha incapacidade de perdoar. Oportunamente, quando executava meus compromissos eclesiásticos, soube de uma inesperada notícia. O prior Albino Cipriani estava em peregrinação e gostaria de ser atendido em nossa casa. Quando o mensageiro entregou-me a missiva, comunicando-me sobre a chegada do abade, enregelei de terror. Imediatamente vieram à tona os dias difíceis pelos quais passei sob o jugo do tirano covarde, as horas de pavor, a sua voz terrível ordenando-me tarefas indignas e sua exploração moral sobre todos os noviços. Abri a epístola e as letras saltaram do papel, comunicando-me: Prezado irmão Pietro, tenho acompanhado o teu progresso e a tua carreira em nossa Santa Igreja. Folgo em saber que um pupilo de nossa casa alcance cargos importantes na organização do Cristo. Alguns já o apontam como futuro bispo, cardeal e, com um pouco de habilidade e sorte, papa, sumo pontífice. Tuas ambições sempre foram claras, teus olhos luziam luxúria e poder, acredito, porém, que paulatinamente alcançarás todos os teus objetivos. Agora que a vida já me roubou os melhores anos e que as enfermidades convivem comigo, estou peregrinando por algumas igrejas pedindo a Deus ajude-me na reabilitação física, devolvendo-me a vivacidade e o vigor do corpo. Espero encontrar, junto a ti, o mesmo devotamento dispensado quando permaneceste sob os nossos cuidados nos dias mais felizes de tua vida. Sei que me vais receber na conta de um pai e o teu amor filial tudo fará por auxiliar-me na reabilitação que tanto almejo. Ao término da missiva, fui tomado pelas fúrias, amolguei a carta maldita como se Alecto, Megera e Tisífone saltassem do Hades e me possuíssem ao mesmo tempo. Repentinamente, o cenário tétrico do convento e a hipocrisia de meus superiores se reconstituíram em minha mente atormentada. Cérbero parecia estraçalhar meu coração saltando-me do peito com suas cabeças sanguinárias e violentas, regurgitando impropérios, doestos e maldições. Um surto de ira me desconcertou. Desci os escados com o peito arfante, fitei o rico altar que endomingava a grande sala, fixei os santos que compunham nossas tradições e no centro, belo, resplandecente, grande áureo crucifixo. Arranquei-o da ara refulgente, engalanada por lacrimantes círios, lancei ao solo com violência titânica e blasfemei, desferindo as palavras mais fés e iníquas que meu coração nutria para, finalmente, prorromper num félio pranto de dor. Os dias rolaram sem fim. A epístola não informou a data aproximada da vinda de Cipriani. Era bem o seu estilo, surpreender sempre. Embora nutrisse por ele desprezo e asco, tomei todas as providências para recebê-lo como a um verdadeiro fidalgo, um ministro autêntico do Império Púrpura. Desse modo, numa tarde ilhante, em que os pássaros canouros inauguravam o primeiro verão, entoando um canto harmônico e repleto de formosura, compareceu às portas de minha bem cuidada igreja uma sege luxuosa, tracionada por opulentos animais, trazendo em sua envergadura a presença desprezível de Albino Cipriani. Entretanto, grande impacto. A comitiva era composta de outros carros. O abade foi retirado cuidadosamente da carruagem com a dedicação de valorosos médicos. Trazia o corpo alquebrado e macérrimo, diferente do homem adiposo que conheci nos dias infelizes de minha existência.
revelavam a expressão cadavérica dos que estão prestes a abandonar o mundo, ou dos exumados, após longo período de sepultamento. Quando o adentrou, rompendo a soleira de minha casa, sob o desvelo dos servidores, pediu para tomar, reservadamente e apenas com os seus, uma refeição. Em seguida, anunciou querer uma audiência particular comigo. Como se Pan trocasse os bosques helenos pelo meu coração, a fim de assombrar-me, fui tomado de paura e terror. Ficar sozinho com Ciprione foi coisa que sempre abominei. Instalado em um dos nossos melhores aposentos, após receber toda a assistência que os servos lhe concederam, solicitou minha presença. Algumas poucas velas importadas, produzidas pelas ceras mais nobres de abelhas especialíssimas, queimavam bruxuleantes, compondo um ambiente lúrido de suspense e medo. Anunciado por um dos seus, andei apenas alguns passos. Ele ergueu a manidestra, dizendo: "Pare. Sente-se no divã, meu filho." Em seguida, com voz cava, prosseguiu: "Como tem andado, prezado Pietro?" "Com a graça de Deus, sigo confiante nos propósitos divinos." "E tu, como estás?" "Como vês, entibiado, alquebrado e cego." "Cego?" exclamei, admirado. "Sim, meu filho. Depois de tua partida, ainda quando me despedia de ti de Dom Domênico, nosso amado bispo, quando ergui uma das mãos ensinando-vos, fora possuído por uma estrupada de vento que encheu meus olhos de poeira e dor. Desde aqueles dias minha visão nunca mais foi a mesma. Tenho dores terríveis e já não enxergo sequer o lume pálido de uma vela lacrimejante. Não sei que fato sobrenatural aconteceu, por quais sortilégios o vento se levantou como se agitado por Megera ou uma das fúrias malignas. A parte a mitologia que coroa nossas tradições, tenho a convicção de que o irmão Simplício, o maldito, encarregou-se de me infligir essa injusta punição. Depois de morto, certamente, enganou o próprio Satanás a fim de conseguir manipular os elementos da natureza. De fato alcancei o cargo de prior de nosso monastério, por meio de circunstâncias que conheces bem, em verdade, porém, à semelhança do suplício de Tântalo, nunca pude exercer meus poderes, pois que, desde aquele fatídico dia de tua partida, meus olhos foram tomados pela escuridão e a luz abandonou minha vista como se uma caligem tenebrosa encobrisse o som de minha vida. Vivo agora em um abismo de trevas profundas. Posteriormente, fui tomado por aflições inexplicáveis. Minha cabeça, desde aquelas ocorrências, é possuída por uma dor terrível. Ouço, ainda hoje, o estalar da madeira na pera de Simplício e, creio mesmo, ele aliciou o demônio para que este me perseguisse. Todos os dias sinto dores homéricas partirem do meu crânio para o corpo todo. Essa situação me levará ao encontro de Thanatos e do Caronte. Pela cura física, resolvi empreender uma peregrinação na esperança de viver alguns anos mais. Já, há algum tempo, fui substituído no cargo de prior e não fosse a caridade de Domênico, enviar-me-iam a um convento qualquer, desprovido do conforto que minha posição exige. Assim, prezado irmão, vim desfrutar do belo clima da cidade onde vives, respirar o ar das montanhas e aurir novas forças para continuar. Já empreendi vários ritos e orações a Deus e sei que, após essa ritualística, nosso Pai concederá os favores que um seu legítimo ministro merece. Eu o fitei com olhos odiosos e alma satisfeita. Ali mesmo comecei a pensar num plano para eliminá-lo. Senti uma espécie de vingança por mim e pelo irmão Simplício. Tramei. Capítulo 14. As Ezequias do prior. Confesso, aquele homem, mesmo cego e macérrimo, dava-me a impressão de ser o mesmo demônio de sempre. A voz soturna ainda vibrava de sua garganta difundindo um timbre diabólico, intérprete das intenções mais pérfidas que lhe habitavam o coração. Albino ainda era o mesmo crápula dos anos de monastério. Em tudo buscava interesse e satisfação. Não entendia como almejava as bênçãos dos seus na terra,
transformava a vida dos que dele se aproximavam num terrível averno. Um dia, porém, ao acomodá-lo no seu quarto de dormir, apresentou sua clássica língua selvagem, rememorando, com ironia, aqueles tempos idos, ceifados e perdidos na ampulheta de Cronos, acusando-me mais uma vez. Tua alma, meu filho, certamente queimará no inferno, pois não fosse a proteção de Domênico teu destino seria o mesmo que Simplício recebeu. Por que guardas, irmão Ciprione, tanto ódio de um santo que te fez o bem sempre? Indaguei ferido. A resposta veio prenunciada de uma exprobação altissonante. Para ti, serei sempre o prior Albino, entendeste? Oh! Sim, senhor prior. Respondi irônico. Simplício, continuou ele de língua viperina, fora para mim o concorrente pérfido impedindo a concretização de ideais políticos necessários à minha ascensão. É verdade, considerou com breve ar de compreensão, recepcionou-me no convento dos agostinianos de forma paternal. Mas, algumas coisas, nele, irritavam-me intensamente. A sua maneira própria de interpretar as escrituras, a oratória inflamada, a eloquência apaixonante, quase celeste, o verbo escorreito, a ortoépia e prosódia irretocáveis, bem como sua peculiar alegria de viver amofinavam-me as entranhas mais profundas da alma. Possuía, ainda, a admiração e o respeito de todos. Isso não consegui tolerar. Foi assim que julguei fosse o irmão Simplício portador de sortilégios e mancomunado com Satanás. O que fiz foi desmascará-lo e revelar-lhe a verdadeira face. Porém, com sua autoridade falsa e o respeito adquirido, certamente com muitas ameaças, conseguiu reverter o quadro e a acusação caiu sobre mim e nosso estimado Salvatore. A situação constrangeu-nos, conduzindo-nos à saída do convento. O tinhoso agiu de maneira tão preconcebida e perversa que para não ficar comprometido, diante das autoridades governantes, ainda intercedeu em nosso favor, perdoando-nos diante de todos, hipócrita. Tenho convicção, agiu meticulosamente consorciando-se com a falsidade. Naquela época, nada pude fazer senão ruminar o ódio anos a fio, aguardando da vida a oportunidade de colocá-lo no devido lugar. A justiça divina não tardou e o maldito teve o destino merecido. E se não fosse a simpatia de Domênico, granjeada pelos teus dotes físicos, tu irias pelo mesmo caminho. Escolheste mal ao permaneceres ao lado de um farsante, quando poderias ficar do meu lado enchendo-me o coração de graça e afeto com os teus favores. Ora, basta, disse-lhe com energia. O passado é o passado. Não para mim, caríssimo, tenho a memória lúcida apesar da enfermidade que me devora o corpo. Atenta, infeliz. Quando minha peregrinação chegar a Roma, hei de denunciar-te tudo farei para que Domênico, meu amigo, te excomungue, tua alma queimará no fogo eterno. Quando teu corpo for consumido na pira flamejante da justiça. Enlouqueceste. Interrompi. Porventura tua sede de poder e sangue, bem como teu desatino pirogênico, não acabarão nunca? A quem representas? Deus ou o diabo? Sou escolhido do Senhor para fazer justiça. Disse Jesus. Eu vim atear fogo à terra e que mais eu quero se o fogo já está aceso? Sou o Senhor da depuração, o Prometeu de nossa igreja, a serviço da pureza doutrinária do Evangelho, livrando o mundo dos hereges. Prior Albino, necessitas te confessares. Nunca. Minha alma é pura e ausente de pecados. És um porco desprezível, Pietro. Teu espírito fede, tua insignificância envergonha-me tudo farei para aniquilar-te. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Albino estava tão colérico que as veias saltavam-lhe do pescoço. Então, quando estava em pleno ataque de ira, o pior aconteceu. Covarde, bramia ele, pagarás pela tua traição. Deverias ser o meu amante e não teres escolhido o irmão Simplicidade como orientador espiritual, maldito. Mais uma vez, Simplício roubou minha preferência. Pensas que me vais destruir?
Antes que o faças eu farei primeiro. Vais morrer, covarde, infame. Pronunciando imprecações engasgou, com a própria saliva, e enquanto tossia, pediu com dificuldades. Levanta-me. Pietro. Dá-me uma taça d'água. Eu ordeno. Petrifiquei-me e não tive coragem de socorrê-lo. Fitei-o e vi quando as mãos crisparam elevando-se e debatendo-se em desespero. Os olhos, perversos e sem lume, esbugalharam-se quase saltando das cavidades da face. O semblante cadavérico, tomado por uma coloração purpúrea, deixava os lábios violáceos. A voz cava e tétrica esganiçara-se surdamente. A cabeça tirânica movera-se com violência, de um lado para outro, como se a boca nefária almejasse puxar, em desespero, o ar que lhe escasseara. Debateu-se, trazendo as mãos ao pescoço, agatanhando-se com fúria. Soltou um grunhido difuso e apavorante enquanto o corpo foi tomado por um frêmito violento, para, enfim, aquietar-se para sempre. Saí com passos lentos andando de retro, sem nenhuma comiseração. Fechei, cuidadosamente, a porta e dirigi-me, em tranquilidade, aos meus afazeres de rotina entoando cânticos de glória. Mais tarde alguém lançou um silvo de pavor, os serviçais assustaram-se, chamando meu nome às pressas. A notícia veio lépida. Ciprione morreu sozinho por asfixia. Diante do cadáver rocheado, fiz a prece fúnebre. As Ezaquias o encomendavam a Deus, mas meu coração endereçava a Orco em chamas. Os médicos de sua corte prepararam o corpo e Albino foi sepultado ali mesmo no cemitério de nossa igreja. De minha parte, aquele tempo, nenhum peso de consciência. Julgava fosse a mão de Deus livrando a terra do pecado, sem imaginar que a omissão de socorro me levaria a severas complicações morais. Pensava nada a ter com aquela morte, mesmo podendo socorrê-lo. Mais tarde, porém, minha mente seria atormentada pelo peso de consciência sobre o bem que poderia fazer e não executei, legando-me a responsabilidade daqueles acontecimentos. Confesso, hoje, de consciência renovada, seria muito mais feliz se não tivesse me conduzido pela mágoa e ressentimento. Trago, ainda, esse peso sobre os ombros exigindo-me reparo e reabilitação. Isso me acarretou vários anos de sofrimentos e perseguições espirituais. Quando, porém, de consciência culpada, cheguei deste lado da vida, encontrei Albino Ciprione, de sanha enlouquecida por vingança, a esperar-me exigindo meu pedido de remissão. Capítulo 15. O filho de Gioconda Tritano. Confesso, não fui um bom sacerdote. Meu grande tormento. A Igreja Romana. Minha vida perdera o sentido e, agora, necessário era ocupar-me de alguma maneira. A cúria a qual pertencia e a igreja que administrava conferia-me autoridade, respeito e confiança por parte dos habitantes daquela região. Nobres de todas as partes para lá corriam, no desejo de uma unção especial, de uma ajuda para triplicar suas riquezas sob as bênçãos de Deus. Um dia, às portas de minha casa, posicionou-se uma dama, nobre de recursos materiais, mas não de caráter. Trazia, pelas mãos, um rapazote de aproximadamente 10 janeiros. Formoso, bem posto e elegantemente trajado. Olhos cândidos, semblante de preocupação e desconfiança. Na intimidade do confessionário ela segredou-me: Padre, preciso de vossa ajuda e do vosso perdão. Essa criança que trago comigo é filha de minha irmã Gioconda Tritano, morta em praça pública, acusada de feitiçaria. Confiou meu filho para que fosse educado na corte. Seu marido o sustentava enviando recursos que, de certa forma, nos beneficiavam também. Mas agora, após meses do acontecimento, o esposo retornou e, sabedor da verdade, repudiou o filho de minha irmã como se fosse um bastardo. Suspendeu o numerário, não nos manda recursos para a educação do menino e agora precisamos encerrá-lo num convento para dele nos livrarmos. Não podemos assumir o ônus da educação de uma criança fora dos laços de sangue.
Por isso, quero seu auxílio encaminhando para um monastério de onde sairá dirigindo-se para um país qualquer, distante do nosso, livrando-nos a mente da memória infausta de Gioconda. Fui tomado de angústia. Um frêmito de agonia correu-me pelas costas, transudava pedras de gelo enquanto o infeliz narrava seu intento. Sei, padre, que dispondes de influência junto aos vossos superiores, os ministros mais nobres de nossa religião. Se me ajudardes, ocultando o espúrio, pois que não posso perder o prestígio de meu cunhado, doar-vos-ei esta criança, o filho de Gioconda, para que sirva à Santa Igreja e esta bolsa de ouro que representa nossa estima por vós. Meu marido se comprometeu a espalhar por toda a corte o excelente trabalho que realizais. Conquistareis a fama e opulência em vossa carreira política. Aceitai o menino, fardo cruel em minha vida, auxiliai-me nesse intento e serei vossa para o que desejardes. Conheceis meu marido, o barão Leopoldo von Caspar. Mantemos negócios com o pai do menino e dele não podemos nos apartar. Pretendo, ainda, envenenar meu esposo para, viúva, contrair núpcias com meu cunhado. Juro-vos, padre, se me atenderes, ganharás uma aliada para sempre. Estremeci de medo e horror. Aquelas palavras aterrorizaram-me. Uma criança, contrariada, ao convento. Nunca. Isso seria demasiado sofrimento. Nenhum coração familiar, por mais desprezível fosse o rebento, poderia confiná-lo, contra a vontade, nas sepulturas clericais em que se transformaram os monastérios. Com certa energia aduzi. Que espécie de monstro és? Tens certeza de que vieste à casa de Deus? Não te equivocaste. Com essa proposta tuas intenções mais se afinam com as de Satanás, sim, pois se ligam ao príncipe das trevas. Só os insanos são capazes de enterrar os filhos, ainda vivos, sob as lápides tumulares de nossa igreja. Não entregarás tua criança para as hostes do Cristo. O caminho é perverso, tortuoso e aquele infante não merece um destino de tamanhas proporções. Que farei, então, Santo Padre, com esse espúrio? Entregue-o aos meus cuidados. Eu prepararei para a política ao lado da igreja, não dentro dela. E o nosso segredo, padre, ajudar-me-ás? Sim. Teu marido poderá ser morto. Tu me concederás indulgências. Sim, por 200 moedas de ouro. Tenho os documentos previamente assinados por Dom Domênico, não será difícil. Terás a insígnia que, de antemão, te perdoará pelo crime que encetas. Faze de forma a, somente, adoecer o teu marido, depois, manda chamar-me para auxílio e oração. Quando apresentar-me, concluiremos o serviço, justificando o falecimento do teu consorte como um chamamento divino sob as bênçãos da oração. Deixa, portanto, teu sobrinho, o filho de Gioconda Tritano, tua irmã, comigo. Advirto-te. Nunca mais verás essa criança, proíbo-te. A partir de hoje o menino me pertence. Ela agradeceu-me e, despedindo-se, deixou o pequeno soluçantes aos meus cuidados. Aproximei-me do infante e li em seus olhos aljofrados o mesmo pavor e desespero pelos quais passei. Angústia e tristeza, dor e saudade. Acalma-te, filho. Não te preocupes, estás na casa de Deus e nenhum mal te vai acontecer. Qual o teu nome, criança? Marcelo Tritano, senhor padre. Que será de mim, senhor clérigo? Minha mãe morreu, minha tia madrinha não me quer, meu pai me despreza. O infante narrava a sua sina entre lágrimas de fogo a rolar, abundante, dos olhos sofredores, esfogueando-me o coração conhecedor das mesmas angústias. Meu filho, apaziguei, serás um homem importante, um fidalgo político respeitado. Estudarás, mudarei teu nome, confeccionarei um documento que te apresente como o único sobrevivente de uma família nobre cujos integrantes lutaram nas guerras, pela igreja, e foram consumidos pela peste. Direi, ainda,
que te albergamos por caridade cristã e pelo cumprimento do dever que a fraternidade nos impõe de ampararmos os necessitados. Encontrarei um lente tutor que te conduza à erudição necessária para transitares entre os lobos purpúreos sem que te devorem. Quando estiveres revestido de autoridade poderás retornar a esta casa paterna, sim, pois desde essa hora serei para ti o pai amorável e serás para mim o filho que a igreja não me permite ter. Serás o meu pupilo, meu filho espiritual, alegria de minha vida, razão de minha alma. Ficarás entre os padres, não para te entregares ao sacerdócio de maneira hipócrita, como fazem muitos, mas para arrancares da igreja a carreira que ela te pode dar. Mandar-te-ei para os melhores educandários, vais ganhar letras para agires entre os homens cultos do mundo de modo a encontrares a felicidade. Contrairás matrimônio e formarás uma linda família fidalga. Jamais passarás pelos dissabores que me retiraram a alegria de viver. Terás a sublime oportunidade de, no mundo, construires a felicidade. Eu sei, meu filho, a importância de uma mãe verdadeira na terra. Se não tiveste o benefício, serei para ti o pai generoso e a mãe amorosa. Nunca sentirás o peso da violência em teu corpo e jamais terás de te submeteres aos desvarios tirânicos de um pai perverso. Ajoelhei-me para ficar mais próximo de sua altura, afaguei-lhe carinhosamente a negra e vasta cabeleira, envolvendo-o em sinceras blandícias. Agora vem, abraça-me, esquece a tua mãe tia enlouquecidas, não te revoltes contra elas e tenta perdoá-las, pois a mágoa tem corrompido e degenerado diversos corações. Como hei de chamar-te? Teu nome, Marcelo, homenageia Marte, o deus da guerra. Creio, foste escolhido por Deus como um presente ao meu coração. Então, vejamos. Chamar-te-ei, Teófilo, ou melhor, Amadeus Justus, que significa amar a Deus com justiça. Um nome teológico suavizará a tua transição entre os nossos. E, enlaçando com indizível ternura, emocionei-me e chorei. Capítulo 16. Bem-aventuranças. Confesso, aquela criança, na medida em que os anos se dobraram, tornou-se o sol de alegrias e bem-aventuranças em minha vida. Corria sorridente pelos jardins de nossa casa, cavalgava um corcel imaginário, enchendo os corredores de vida. Auxiliava-me na missa, ajudava-me na administração de tudo quanto um pequenino pode entender e ser útil. Graças à sua ingenuidade e entusiasmo de viver, julguei fosse preciso mostrar-lhe ao mundo na pureza que o mundo já perdeu. Assim, empreendi, a pretexto de ensiná-lo a bem proceder na vida, visitas caritativas. Desde que assumi aquele posto, nunca visitara meu rebanho. Descobri várias crianças enfermas, necessitadas de auxílio e atenção, diversos homens e mulheres para os quais ofertei a extrema-unção, orando verdadeiramente por sua alma. Peregrinara nos dias santos de casa em casa e, se alguém eventualmente o reconhecia, eu proibia, sob o peso terrível da excomunhão, qualquer referência ao passado do menino. Pela primeira vez, sentia-me um verdadeiro sacerdote e acolhia por toda parte os filhos do Senhor. Com o passar das semanas, minhas ovelhas nutriam por mim verdadeiro afeto. De pouco em pouco, a igreja tinha os bancos ocupados, por completo, pelas almas desejosas de verdadeira espiritualidade. Preparava meus sermões com maior apreço e dedicação, procurando esclarecer vários pontos doutrinários da teologia romana. Vi mães sofredoras depositarem doações generosas nas burras de Roma, cheias de esperanças para o futuro. Minha igreja florescia, prosperava, encaminhando para a cidade eterna tributos que, daquela região, nunca foram tão altos. Finalmente, desfrutara de dias relativamente felizes. Parecia reviver o idealismo aprendido com o irmão Simplicidade. Assim, lutava com meus instintos para cumprir aquela mensagem. Mas a luta árdua parecia ser difícil para quem se acostumou à promiscuidade. Desde a exploração sexual sofrida no convento, meu mundo íntimo estava em constante conflito. Atendia às duas polaridades humanas. Ora o costume grego,
ora minha natureza fisiológica. Então, numa noite em que no silêncio perturbador de minha alcova praticava sodomia, fora surpreendido por Amadeus Justus, cuja educação tomara por responsabilidade. Terrível cena. Eu era o exemplo de virtude e devotamento. Ele não era mais um menino. Jovem, bem desenvolvido de corpo e mente. Constrangi-me, e após dispensar a companhia, tentei remediar o acontecido. Nenhuma justificativa acalmara o rapaz. Parecia ter alterado o próprio nome, chamando-se Decepção. De olhos mergulhados em lágrimas glaciais, expressava frieza e desprezo por mim. Natural que dessa maneira agisse. Não sabia das minhas angústias e conflitos. Gostaria que o Senhor me enviasse aos educandários que sempre me prometeu. Está bem, meu filho. Prometi ao meu e ao teu coração que tudo faria para encaminhar-te a um futuro ditoso. No dia imediato, Amadeus arrumou o próprio enxoval, preparei uma carruagem, uma comitiva, dei-lhe recursos numerários e uma carta recomendando-o aos meus amigos que tudo fariam por ele. Todas as despesas de Justus durante os anos de sua formação foram por mim financiadas. A essa altura da vida, o bispo Domênico já me havia conferido certa autoridade. O sol de alegria eclipsara sem minha existência, deixando sobre mim o céu borrascoso de solidão e saudade. Capítulo 17. Onanismo. Confesso, depois da partida de Amadeus Justus, meu coração petrificara-se novamente. Não mais as visitas caritativas, mas a melancolia e o sentimento de culpa. O sexo, desde os primeiros dias na abadia dos beneditinos, tornara-se minha tortura diária. Mas, agora, estava livre do cárcere e minhas emoções continuavam descompassadas. Já era um homem feito e julgava que esses sentimentos corrompidos e dedicados ao prazer e à reprodução, com o tempo, diminuiriam. Estava com mais de 40 anos, e parecia viver diuturnamente num erebo de culpas e conflitos. Homens e mulheres eram meus objetos de desejo. Chegara a tal ponto que a mim mesmo não suportava. Foi, então, que me dei conta de que, à semelhança do bispo de Hipona, antes do seu despertar, eu também era um libertino, mas, a hora de minha verdadeira conversão não havia chegado. Desde os anos primaveris de minha juventude, até o período em que essas lembranças me maltratavam, fui adepto do onanismo como uma oportunidade de fuga e a busca pela satisfação pessoal. No convento, porém, sob as mais severas torturas, esse era o grande pecado cometido por quase todos os noviços. Então, recordo-me de que, ainda no monastério, numa ocasião de grande sofrimento moral, procurei o irmão Simplicidade, solicitando-lhe: Irmão Simplício, poderia ouvir-me em confissão? Aqueles olhos safíricos cravaram-se em mim, como se lessem meus propósitos mais íntimos para, em seguida, a divina voz considerar. Não sou afeito ao confessionário, irmão Pietro. Creio, nenhum de nós, os que nos julgamos sacerdotes do Cristo, estamos à altura para conceder julgamentos, condenações ou absolvições a quem quer que seja em nome de Deus. Se desejares, posso ouvir-te na condição paterna. Pois bem, Santo Padre, respondi com alívio. Dize, filho meu. Como sabes, Padre, iniciei encabulado, fui arrancado de casa ainda menino e minhas forças reprodutoras jazem reprimidas como se uma torrente de desejos e anseios lutasse por quebrar a presura que tenho construído e reconstruído diariamente em torno delas. Agitam-se dentro de mim e não consigo represá-las. Por acaso, Santo Padre, o onanismo é um pecado contra as leis divinas? Simplício permaneceu respeitoso e, compreendendo a delicadeza da pergunta, considerou envolto em paz, confiança e autoridade moral. A questão, meu filho, não é sabermos se a prática a que te referes é correta, mas, por qual motivo a exercitas. Dia chegará em que conheceremos mais sobre nós mesmos e essa força sexual ganhará explicação melhor, libertando-nos do estigma do pecado. Por ora resta-nos analisarmos a doutrina do prazer.
Deus não nos quer punir, não nos criou para a dor, deu-nos os órgãos dos sentidos e não nos proibiu o prazer. Rememoro, porém, as obras de Epicuro, o filósofo da ilha de Samos na Grécia, e a sua tese acerca da felicidade. Em seus jardins, inicialmente, defendia os pensamentos materialistas de Leucipo e Demócrito, entregando-se, naturalmente, à ideia de uma vida única. Posteriormente, buscando a felicidade, apenas no mundo das sensações, constatou que o prazer é sempre passageiro, fugaz. Quando o homem sacia os seus desejos, aparece imediatamente o lado oposto do prazer, isto é, o fástio que conduz à rejeição natural àquilo que, inicialmente, nos causava deleite. O Simoniano aprenderia, mais tarde, que o prazer é apenas a aurora de um sentimento que ainda estamos construindo, o da alegria perene que nos conferirá a plenitude de nós mesmos sem nos escravizar às sensações físicas. Sua escola apresentava, ainda, o convite à vida reta, digna e respeitosa, numa convivência ética em que a amizade mediava os relacionamentos duradouros. Por agora, necessitamos dos instintos para nos guiar no desenvolvimento humano e para a manutenção da ordem orgânica. Todavia, quando há abusos, a desordem surge avassaladora. Sempre que aprendemos a sair de nós mesmos na busca do bem, nas atitudes beneficentes, por intrínseca razão e pelos arcanos que somente o Criador conhece, encontramos a alegria, a satisfação, o prazer moral apregoado por Epicuro e praticado por ele e seus adeptos. Nada na doutrina epicurista induz a promiscuidade, mas, a ataraxia, isto é, a busca pela felicidade plena por meio da amizade e do bem proceder, conferindo ao ente o equilíbrio perfeito do ser entre os prazeres físicos e as alegrias espirituais. Por isso, esforça-te por encontrar essa alegria na vida social. Faze, por meio das tuas atitudes éticas, uma prece ao Criador, amparando os necessitados, produzindo alegria para os que sofrem, mostrando-lhes o sol da verdade, e a verdade te revelará a ledice fraterna que tanto buscamos. O dia em que agires assim abandonarás o onanismo, como prazer egoístico e infecundo, para fecundares a terra com a letícia cristã das tuas atitudes. Também fui jovem, meu filho, e me entreguei às tentações onanistas por várias vezes, caindo num poço de emoções treslocadas, como a abelha que se confunde e morre no próprio mel. Um dia, porém, aceitei o celibato por vontade própria e decidi honrar-lhe o compromisso, trocando o prazer fugaz pela alegria perene. Todavia, meu filho, acalma-te. Se intencionas viver o Cristo, por ele, terás de lutar. Sei que foste constrangido a assumir a vida monástica, mas, um erro não justifica outro. Se desejas realmente abraçar Jesus, aceita o celibato que te impuseram e tome esta prova como um convite à disciplina de ti mesmo. Aprende que, como criação divina, o sexo não é pecado, que o onanismo é a expressão solitária do prazer humano. Deus não nos julgará, porém, pelo prazer que humanamente buscamos. Contudo, resta-nos saber se convém nos reduzirmos a seres meramente sensuais, escravizados às sensações e emoções biológicas. Lembremo-nos das epístolas do convertido de Damasco. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Não sabeis nós que os vossos corpos são membros de Cristo? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Teus conflitos são muito positivos, pois mesmo que não os resolvas, imediatamente, eles evidenciam tua ânsia de libertares dessa sofreguidão que te incomoda. Os homens comuns devem direcionar as forças do sexo para a constituição familiar. Isso não significa que não sejam igualmente torturados por não saberem, também, administrar as emoções. Somos todos convidados pelas leis divinas a uma verificação e avaliação de nossas próprias emoções. A doutrina pitagórica leciona a volta do ser em um novo corpo e tenho razões para acreditar que em cada vida lutamos mais para nos conhecer. Creio que, em cada nova existência,
vamos nos harmonizando com os propósitos que traçamos para nós mesmos, na medida em que valorizamos mais o nosso sentido espiritual. Um dia, mais desenvolvidos e aplicados, saberemos direcionar essas forças com maior dignidade. Por isso, já que te encontras em provação, dá o teu testemunho, na bênção da vida. Sei que multidões permanecem encarceradas nas teias pegajosas dos instintos como que perdidas em escuro labirinto, guiadas apenas pelas emoções. Vê, filho meu, as estrelas rutilantes do firmamento são as sementes divinas fecundando o universo que explode em vida e amor. Sejamos como os astros que permanecem pelo cosmos luzindo e cumprindo, de maneira útil, o papel que lhes cabe na criação. Abre a alma em seta severa disciplina, pois que, em nossa conjuntura é mister não causarmos escândalos e aprendermos com as experiências impostas pela vida. No teu caso, a quiromania é um processo, de certa forma compreensível, mas não menos vicioso. Se não refletires seriamente sobre o assunto, nunca te libertarás dos instintos. Abandona, pelo trabalho cristão, o vício que cultivas e aprende a aplicar tuas energias sagradas nos sacros afazeres do Senhor. Não te peço para utilizares do flagelo, mas da firme vontade que te permitirá guiar os impulsos naturais na busca da verdadeira felicidade. Rememora o apóstolo Paulo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Com aquelas palavras do irmão Simplício tudo parecia relativamente fácil. Eu possuí o seu exemplo cristão e o apoio necessário às realizações santas, mas com sua morte trágica, sentindo-me abandonado, explorado por Dom Domênico, não mais consegui viver aqueles excelsos princípios. Lembro-me, porém, de que, ao livrar-me das entidades perseguidoras e no mundo dos espíritos, séculos depois, conheci a doutrina de Allan Kardec, os amigos do infinito, ao proporem o trabalho que ora chega às vossas mãos, prezado leitor, iniciaram a aproximação com determinados médiuns. Recordo, ainda, de que minhas emoções os perturbavam intensamente. Os guias esforçavam-se para que minha vibração infausta não os maltratasse em demasia. Entretanto, o trabalho deles não alcançava o efeito desejado, foi preciso confiar nos medianeiros. Eu aprendia que os elementos bioquímicos ou hormônios influenciam, sem exceção, todos os presentes no mundo físico, mas é sempre o ser pensante que determina a ação. Entre os médiuns com os quais trabalhei não foi diferente. Então, somente aí, descobri um modo de agir. Verifiquei que o irmão Simplício, constantemente, os envolvia nas pregações que efetivavam. Celibatários por programação de trabalho, até aquele momento, procuravam honrar as tarefas assumidas, daí o motivo da presença do irmão Simplicidade na acessória e manutenção de suas tarefas. Com isso, percebi que o trabalho na seara espírita tornou-se, para eles, um poderoso instrumento de disciplina das forças sexuais da alma. A cada dia os medianeiros pareciam assumir uma gama maior de serviço cristão. Preocupando-se com as atividades espíritas, aos poucos, aprenderam a sair de si mesmos e, sem perceber, empregavam suas forças genésicas na atuação da benemerência. Durante a pregação observei que os espíritos faziam com que as forças da criação impulsionassem a criatividade e as emoções, conferindo maior clareza da fala, maior beleza na poesia e precisão das narrativas e descrições, bem como um colorido peculiar e uma vibração inabitual. Na psicografia, por exemplo, presenciei, muitas vezes, as forças criadoras em equilíbrio, administradas pelos bons espíritos, iluminando-lhes o cérebro e o braço, sustentando-os durante o longo período do transe. O cansaço que voluntariamente se impunham, e a preocupação em bem cumprir com os objetivos do Evangelho, os ajudavam na sublimação dos instintos, empregando todas as suas forças no regime moral, severo, que, por livre vontade, escolheram. Assim, aprendi o quanto a disciplina é fundamental no trabalho com os desencarnados e o quanto os médiuns, que assumiram tarefas na vida do infinito, necessitam apoiar-se na verdade e no bem proceder para merecerem proteção do mais alto.
Dessa feita, confesso que me senti mais animado em iniciar minha faina pela busca do equilíbrio. Mas, naqueles tempos, sem o apoio de simplicidade sem referenciais, entreguei-me a cada dia à loucura e aos desatinos da vida sexual desregrada. Novamente meu confessionário tornou-se um lupanar, por meio do qual o abuso da autoridade me fazia ferir e ser ferido. Numa ocasião, quando os instintos me precipitavam no abismo de mim mesmo, consumindo-me ao extremo, caí enfermo, febril, sem o socorro de nenhum dos meus paroquianos. Então, numa noite, quando a angústia acompanhava-me como um cutelo titânico e voraz, tive uma linda e importante experiência mística ou vivência espiritual. Finalmente, o socorro. Irmão Simplício desceu das alturas celestes e pela primeira vez, em longos e penosos anos, apareceu-me, dando a impressão de continuar um assunto inacabado. Quando a febre alcançou limites de delírio e sofrimento, senti-me fora do corpo físico. À porta de meu quarto, jazia o irmão Simplicidade. Tomado de júbilo e sem saber como, corri, caí-lhe aos pés e abracei-o com tamanha saudade dizendo-lhe quase desesperadamente: fica comigo, mestre, ajuda-me nas provas da vida, dá-me dos teus augustos conselhos, auxilia-me com tua alma cândida e pura, arrancando-me do deserto das ilusões, deste cárcere que me vilipendia. O sublime amigo, volta e concede-me a água viva do Evangelho como naqueles dias felizes do nosso encontro. Abre os teus braços de amor e enlaça-me com tua misericórdia a fim de que os momentos venturosos retornem para minha triste e terrível existência. Por onde andaste, divino pastor, porque me abandonastes aos lobos vorazes que te devoraram? Se me tinhas na conta de irmão, sabe, os que são consanguíneos costumam socorrer-se mutuamente. Abandonaste-me à própria sorte e, agora, certamente vieste exprobar-me diante de meus desatinos que acompanhas, do reino dos céus, morada dos puros espíritos. Tu conheces a minha vida, sabes da minha história, dos meus reveses, perdoa-me. Chorava compulsivamente quando aquela forma luminosa apagou-se e aquele ser, quase divino, em se convertendo no irmão Simplicidade ajoelhou-se, retirou minhas mãos fixas no seu fulgente e lirial hábito, acolheu-as entre as suas, beijando-as com a doçura e o respeito de sempre. Enxugando minhas lágrimas, num fulgurante e paternal sorriso, e, ainda, fitando-me com inexplicável ternura, falou-me ignorando minhas justificativas como se me compreendesse as profundezas da alma, evitando qualquer sentido de reprovação ou humilhação como só as venerandas entidades saber fazer. Trago notícias de tua mãe. Constanza. Perguntei num grito de saudade e admiração. Dize, padre, como está minha santa mãe? Permanece amando-te e deseja que alcances a felicidade com Jesus. Oh! Padre, quanta vergonha! Não, Pietro, a vergonha não deve fazer parte de tua vida. Aplica-te aos princípios do Evangelho que com tua mãezinha aprendeste e coloca-te em trabalho cristão. Abandona, meu filho, teus interesses mesquinhos pela política torpe e passageira que devora, como mandíbulas de ouro, as melhores intenções humanas, e volta a ser o monge do Cristo, sedento pela verdade, como nos dias alegres em que nos conhecemos.